Bom, pessoal, estamos aqui de novo aí, vamos gravar o nosso sexto vídeo aí de conversa aí dos sistemas de ar-condicionado e a Covid, né? Hoje a gente resolveu tomar como base aí um documento da ASHRAE, que fala justamente sobre as tecnologias de filtração de ar. Ele é um documento relativamente recente, é um documento de 2015, que foi revisado em 2018, reafirmado aí em 2018, e que traz bastante material importante aí para a nossa discussão, e principalmente para um comparativo mais técnico entre as diversas tecnologias. Eu queria que o Marco Adolf começasse aí, a gente preparou um slide para explicar um pouquinho dela, se você puder falar, Marco, está aí, está com você. O documento, como você já comentou, Gerson, ele é relativamente recente, ele é válido até 2021, não foi pensado para hospitais, e o que o documento discute principalmente é trocar o volume de ar de renovação por algum sistema que possa fazer purificação, porque tem trazer o ar exterior custa caro, então a tendência de desenvolvimento para eficiência energética, e agora tendo todos os problemas de controle de contaminação, é tentar recircular esse ar, mas mantendo uma qualidade mínima. Então, esse documento ele discute os diferentes mecanismos que poderiam ser usados para fazer essa purificação do ar, tentando reduzir o ar exterior. No final do documento, ele chega à conclusão que não é tão fácil. E ele trata esses itens que a gente lista aqui, que são os filtros mecânicos, os filtros clássicos, os filtros eletrônicos, eletrostáticos, que são os ionizadores, purificadores de ar por absorção, que seriam os filtros de carvão ativado, oxidação fotocatalítica, emissores de ultravioleta, sistemas que têm geração de ozônio. Depois ele comenta rapidamente que seriam aparelhos que combinam todos esses itens, e ele trata um pouco da filtração versus a purificação. A gente puder ir para o próximo slide, que é só um apanhado geral das principais técnicas. Então, É isso que eu ia sugerir, desculpa te interromper, Marco, a gente, todos esses sistemas, aí, todas essas tecnologias que você citou, claro, a ASHRAE entende que é um pressuposto esse conhecimento de cada uma delas, e eu acho que vale a pena uma recordação rápida de cada uma, do sistema de operação delas, para daí sim a gente entrar na comparação do documento. Desculpa e obrigado. Então, filtros mecânicos são os filtros clássicos, esses que a gente vê nas nossas instalações, e a gente conversou sobre eles em detalhe nos debates anteriores. São as mantas filtrantes, os filtros plissados, filtros bolsa, que retêm as partículas. E tem métodos para a gente definir que eles estão retendo as partículas. Os filtros eletrostáticos, eles têm um campo que é uma área que é um ionizador, e aí se põe uma carga elétrica nessas partículas, e a ideia é aglutinar partículas. Então, deixá-las mais pesadas ou agrupadas para poder reter com outro filtro. Então, é o que eles colocam aqui nesse esqueminha. Então, ionizador, um coletor e depois um filtro final. Com isso, se poderia trabalhar com filtros de uma eficiência mais baixa, porque você faz a partícula aumentar, porque você está agrupando partículas. Então, ele tem um método, no geral, de filtragem ou de tratamento de ar muito parecido com o filtro mecânico. Eu queria só comentar em relação ao filtro eletrostático, né? A gente conhece basicamente essa tecnologia em indústria pesada, né? Os filtros eletrostáticos antigamente eram muito utilizados para pegar o pó grosso, vamos falar assim, sendo uma tecnologia que exigia uma certa manutenção, mas não a troca do filtro como os filtros mecânicos que nós conhecemos, né? Mais recentemente, começou a ser comercializado alguns dispositivos que geram essa carga estática na partícula, e eles em si não têm o filtro,
Quer dizer, eles carregam a partícula estaticamente, essa partícula entra no ambiente, vamos dizer assim, e como ela está aglutinada, ou ela vai se depositar nas superfícies, ou ela vai ser capturada pelo filtro de retorno do ar-condicionado. Essa é uma tecnologia muito utilizada, mais recentemente utilizada em residências nos Estados Unidos, porque você consegue aumentar, de certa maneira, a eficiência do seu filtro de retorno da sua residência. Então, quando você aplica esse sistema num ambiente com um determinado filtro, você percebe que a partir do momento que você está gerando essa carga, a vida útil desse mesmo filtro que você já usava, ela reduz porque o filtro vai estar filtrando mais, capturando partículas maiores. E as maiores ainda, elas vão estar depositadas na superfície, aí você consegue limpar. Então, tem essas duas vertentes, né? Os filtros eletrostáticos mais antigos, onde ele em si também já tinha um filtro, ele removia essa partícula e deixava o ar, entre aspas, limpo, e o outro que você gera a ionização no ar ambiente, esse ar entra, aglutina essas partículas, e as partículas são ou depositadas nas superfícies ou retidas pelo filtro de retorno. É só isso que eu queria, porque ainda existe essa dúvida sobre qual dos dois nós estamos falando aqui. Obrigado, Senatori. Os outros filtros que eles tratam são os filtros por absorção, que o pessoal de ar-condicionado e processos conhece pelos filtros de carvão ativado. A ideia desses filtros é absorver os gases voláteis, então as partículas, as moléculas que geram odor, contaminantes químicos, etc. Então, você tem um apanhado de grãos desse carvão, que é microporoso, então ele tem uma grande superfície de absorção, e as moléculas são absorvidas dentro desses grãos de carvão. Como que a gente sabe que esse filtro é feito para partícula? Não, ele não é pensado para partículas, ele é pensado para moléculas. E a gente precisa saber que tipo de moléculas a gente quer absorver, qual que é o nosso contaminante, para definir qual é o tipo de carvão ativado mais adequado para o processo. O outro mecanismo de purificação de ar seriam os emissores de luz ultravioleta, os UVCs, que a gente discutiu alguma coisinha também anteriormente, que é pensado para destruir micro-organismos, basicamente, e usando uma onda muito específica da luz ultravioleta da banda C. O outro que tem sido muito comentado é a fotocatálise, que usa emissores de luz ultravioleta, emitindo essa luz sobre uma placa aqui a gente colocou um exemplo com óxido de titânio. Essa reação geraria superóxidos que poderiam atacar bactérias e alguns voláteis, os VOCs, convertendo isso em água e CO2. Tem uma série de coisas para considerar, né, no processo de filtragem, a gente vai ver isso mais adiante, mas o conceito da fotocatálise ela começou pensando na destruição dos voláteis também, numa linha muito parecida com os filtros de carvão ativado. A destruição dos micro-organismos acaba vindo como vamos dizer assim, um brinde, porque é um material altamente oxidante que ele gera isso. Oxidantes atacam micro-organismos e destroem o micro-organismo. A gente pode ir para o próximo slide. Marco, antes de avançar, só um ponto ali no filtro de absorção, que eu acho que você não mencionou, né? Ele captura no carvão ativado, mas esse sistema é regenerável. Então, você faz a reversão para voltar a utilizar novamente. Depende. Até a saturação. Isso eu até queria fazer esse comentário a respeito, porque os filtros que a gente fala, filtros químicos, né, você tem dois processos, você tem a absorção e a adsorção, né? Sim. E no caso, pouca gente sabe que um dos elementos que você pode usar é um agente oxidante, né? Então, não é prático, mas é possível você fazer a oxidação do ar que passa por esse filtro, e aí você, de certa forma, estaria gerando a mesma fonte de oxidação que uma fotocatálise faria, por exemplo. Tá? Então, ele teria um papel de eliminação de micro-organismos.
Já existe tecnologia para isso, tem suas limitações, mas já é aplicado o filtro químico com o propósito de oxidar o ar e você, através dessa oxidação, ter um papel de, vamos dizer assim, eliminação de micro-organismos pela oxidação do ar, bastante semelhante aí à fotocatálise. E depois os purificadores de combinados que o documento apresenta é combinando 1, 2 ou 3 processos desses. Então, por exemplo, um filtro mecânico, mais um emissor de luz ultravioleta, mais um filtro de carvão ativado, tudo num aparelhinho dentro do teu ambiente para fazer o tratamento. No próximo slide, aqui a gente fez uma simplificação, e eu agradeço o Gerson que deixou o slide bonito no final. Pensando nas partículas que a gente está tratando, partículas sólidas, micro-organismos e gases voláteis, como cada um deles se comporta em relação a cada um desses contaminantes no nosso ambiente. Então, um filtro mecânico para partículas sólidas e para micro-organismos, a gente sabe que ele vai conseguir reter, e dependendo da eficiência do nosso filtro, a gente sabe quanto de partículas a gente retém. Mas ele não é pensado, por exemplo, para os VOCs. Então, uma molécula de vamos dizer, um etanol, um aldeído, vai passar pelo nosso filtro mecânico e vai chegar no ambiente e a gente vai sentir esse odor. O filtro eletrônico, o eletrostático, a mesma coisa. Ele foi pensado para reter as partículas sólidas e, eventualmente, os micro-organismos quando está aglutinando essas partículas e retém no ambiente. Também não foi pensado para os VOCs. Quando entra no filtro de absorção, ele é pensado nos VOCs, nos voláteis, mas ele não é pensado para partículas sólidas. Então, antes de um filtro de carvão ativado, a gente sempre vai ter um filtro de ar convencional, porque a gente não quer saturar esse filtro com partícula entupindo ou aglutinando na entrada do nosso filtro de carvão com partículas que não são o que eu quero filtrar. Então, antes dos filtros de carvão ativado, a gente acaba colocando algum filtro da classe Merville, da antiga N779, um F7, ou os novos ISO PM1, que é para preservar o filtro de carvão ativado para o que ele é pensado, que são os voláteis. E a gente colocou a prancheta, porque realmente, em função do contaminante, eu determino qual vai ser minha ativação do carvão, ou do material que eu estou usando para fazer essa absorção. Na fotocatálise, ela não é pensada para partículas, tanto que quando a gente olha um equipamento de fotocatálise com emissor de luz ultravioleta e a placa de ativação, ela não tem a função de reter a partícula. Ele foi pensado, como a gente diz, e como mostram os artigos da ASHRAE, inicialmente para os voláteis. Na parte de micro-organismos, a gente deixou aqui a interrogação, porque tem documentos que mostram que ele destrói os micro-organismos, mas não tem um documento que deixe de uma maneira fácil para o usuário o quanto ele está destruindo e quanto tempo eu preciso circular meu ar dentro desse aparelho, o tempo de exposição, que é um ponto muito crítico. Já no caso dos emissores de luz ultravioleta, em função da potência, tempo de exposição, eu consigo dizer o quanto eu destruo de micro-organismos. Mas eu preciso fazer o cálculo. Então, na fotocatálise, a gente deixa a interrogação, porque dentro da documentação que a gente encontra hoje disponível dos produtos de mercado, isso não está tão evidente. Então, fica aquela, sim, eu consigo destruir, mas não me diz exatamente qual é a dose, etc. O ozônio a gente colocou aqui também, porque muita gente acredita que colocando um gerador de ozônio dentro do ambiente vai destruir todo o micro-organismo. Ele destrói micro-organismos, ele não é pensado para reter partículas, ele não é pensado para reter ou reduzir os voláteis. O problema é que eu não posso usar ozônio em ambientes ocupados. Então, ele é uma aplicação muito específica. Por que a gente montou essa tabela também, o geral? Porque quando a gente pensa, não vou mais ter ar exterior, vou ficar recirculando meu ar e usando um purificador, eu não tenho uma ferramenta ou um único mecanismo que possa ajudar e resolver todos os problemas. Aí eu tenho que pensar numa combinação dessas tecnologias. Os filtros mecânicos, aqui a gente colocou já um pouco, aprofundando um pouquinho a análise, eu sei quando eu preciso trocar um filtro mecânico.
Perda de carga. Meu filtro está sujo, chegou na perda de carga que o fabricante especificou, eu troco. Eu tenho um aparelhinho, que é um pressostato, algum mecanismo que me diz, ó, você precisa trocar. A seleção de um filtro também é relativamente fácil. Conhecendo os tamanhos de partícula que eu tenho ou que eu estou gerando, e o que eu acho que é aceitável dentro do meu ambiente, eu posso eleger um filtro com um grau de filtragem. Os filtros eletrônicos têm um problema, eles poderiam, e geravam no passado, gerar ozônio naquele processo da ionização. E aí veio a limitação que a ASHRAE coloca, que eu tenho que limitar a geração de ozônio nos meus sistemas de purificação de ar. O que já exclui dentro do ambiente ocupado usar o ozônio sozinho. Os geradores de ozônio, que são os últimos à linha, porque é danoso à saúde. Os filtros, eu coloquei, tem uma norma para validação do filtro eletrostático. Eu deveria testar o filtro como eu testo os sistemas de filtragem. Não é tão trivial, mas a filosofia é a mesma. Os filtros de absorção, eles não são perigosos à saúde, é um carvão que ele é pensado para absorver as moléculas dos voláteis. Ele não gera, dentro do processo de absorção, moléculas ou substâncias químicas que possam ser danosas à saúde, mas o indicador de troca dele ele é um pouco complexo, porque eu posso fazer ou por concentração do VOC, ou quando eu percebo que já voltou o odor ruim dentro do meu ambiente, da minha indústria ou do meu processo. Mas ele precisa, dentro da seleção, que eu tenha um conhecimento dos contaminantes a serem removidos. A fotocatálise, coloquei aqui, pode ser um pouco danoso à saúde, isso aparece em alguns documentos da ASHRAE, porque se ele for mal selecionado ou não tiver o tempo de exposição adequado, a vazão correta do ar no aparelho, ele gera substâncias residuais, peróxidos de hidrogênio, próprio ozônio. Então, depende muito da seleção, vazão de ar, e essa é a parte que é um pouco complicada, porque você não entra hoje na internet, pega um catálogo e encontra essa informação tão fácil. Então, ele poderia sim gerar algumas partículas danosas, está no documento da ASHRAE. Indicador de troca, aí complicou, porque ele não trabalha com perda de carga. O que acontece no momento é a percepção de piora da qualidade do ar. E dentro não existe uma norma para testar equipamentos de fotocatálise, ainda não tem um teste padronizado para comparar os diferentes fabricantes ou as diferentes tecnologias. Isso é um ponto um pouco crítico, isso gera um pouco de desconforto normalmente do usuário, do que escolher e como escolher. A tecnologia, que a gente colocou aqui um pouco como não validada, porque eu não tenho como repetir hoje um teste com um emissor de um fabricante e outro fabricante e dizer, cheguei no resultado de acordo com um procedimento de teste recomendado por uma ASHRAE, por uma REVA, por uma ISO. Os fabricantes apresentam alguns documentos de teste em laboratório, em pequena escala, mostrando a destruição de micro-organismos dos VOCs. Eles também não são perfeitos para tudo. Então, por exemplo, e aqui, voltando ao documento da ASHRAE, por exemplo, para oxigenados, álcool, cetona, aldeídos, funciona bem. Não tem dúvida que funciona. Mas ele já não é tão bom para os aromáticos. Ele tem uma média eficiência. Ele tem uma baixa eficiência para os clorocarbonos. Então, dependendo do meu contaminante, o que tem no meu ambiente, ele vai funcionar ou não. E isso tem que ser deixado bem claro na documentação. Ele não é uma solução milagrosa. Como nenhuma delas nenhum desses mecanismos serve para todos os poluentes que a gente gera dentro do ambiente. A luz ultravioleta, ela tem um dano, ela pode causar alguns danos à saúde quando a gente é exposto diretamente, que são as queimaduras e danos aos olhos. Alguns emissores de luz ultravioleta geram ou geravam ozônio, até alguns anos atrás isso era muito comum, os fabricantes melhoraram muito nessa área. Indicador de troca não tem, normalmente se recomenda por tempo.
a observação principal é muito cuidado na instalação. Eu não encontrei uma norma para validação de emissores UV. Eu sei que a ISO tinha um grupo discutindo o tema, mas eu não sei se isso já é efetivamente uma norma. Eu sei que tem um grupo trabalhando nisso. O ozônio, sim, danoso às vias respiratórias. Indicador de troca não seria necessário, porque eu faço a névoa de ozônio dentro do meu ambiente. O que eu tenho que fazer para verificar se foi efetivo? Fazer uma contagem de partículas de placa de Petri, verificar se tem os micro-organismos vivos dentro do meu ambiente. Eu gostaria só de, primeiro, parabenizar aí pelo resumo, porque o documento da ASHRAE, ele realmente não é tão sucinto assim, quer dizer, você precisa ler em detalhes aí, porque ele explora bem cada tecnologia, e o que a gente sabe hoje, que é válido até a data de hoje, é que a ASHRAE, de certa forma, entre todas as tecnologias que estão em voga hoje em dia, o que ela realmente chancela são os filtros mecânicos e a ultravioleta. Obviamente, os filtros por absorção também já são mais com o foco de filtração de gases, vamos falar assim. Então, as outras tecnologias, a ASHRAE menciona que podem ser efetivas, mas ela, como entidade, não avalia, não chancela como uma garantia ou como um uso recomendado. O que eu também gostaria de mencionar, na verdade, assim, a questão em relação ao ozônio, né, a norma, você tem um limite de 50 ppb admissível para o ambiente ocupado, né? Então, mesmo uma lâmpada ultravioleta, um emissor ultravioleta que antigamente gerava ozônio, hoje você tem uma forma você usa a lâmpada de quartzo ou alguma coisa, uma tecnologia um pouco mais moderna no emissor em si, e aí ele, em geral, atende esses critérios de norma para concentração máxima de ozônio. Obviamente, o ozônio ele é danoso, então, quer dizer, tem que ser em ambiente desocupado mesmo, e ele tem efeitos colaterais sobre alguns componentes, assim como a ultravioleta, né? A ultravioleta, assim como ela tem efeitos colaterais sobre a pele, córnea e etc., para nossa exposição, ela tem a fotodegradação dos materiais. Então, eventualmente, materiais expostos à radiação ultravioleta próximos a ela, como componentes do sistema de HVAC, equipamento dentro da sala. O que a gente tem visto muito é aquele robozinho hoje em dia em hospital, né, com uma série de emissores de altíssima potência para que você possa esterilizar o ambiente, vamos falar assim, sem ninguém lá dentro, mas os componentes eletrônicos que estão lá, principalmente componentes plásticos e tal, o mínimo que geralmente ocorre, se ele não tiver proteção, é mudar de cor. Então, depois de algum tempo, está tudo amarelado. Já existe plástico resistente ao UV, enfim, mas assim, é muito importante ser avaliado o que você tem lá dentro e qual é a degradação que ele pode sofrer em função dessa ultravioleta, porque nesse caso aí de robô e descontaminação, a potência realmente é muito, muito alta. Não é uma potência muito comum, não é a mesma que se inclui, por exemplo, para a desinfecção de serpentina, por exemplo. O resto, assim, eu acho bastante recomendável esse material da ASHRAE para ser lido, porque eles sempre se basearam em estudos, quer dizer, não é uma posição da entidade, então tudo que eles falam sobre as tecnologias, por exemplo, tecnologia tal, um estudo X comprovou que ela pode ser danosa à saúde e tal, ele tem na bibliografia esse estudo, ele explica bastante. Ele sempre acha e sempre se baseia em ciência para dar suas recomendações. Então, eu agradeço o Marco aí por resumir tudo aí desse estudo, desse material da ASHA e de uma maneira bastante fácil de entender. Marco, antes de você continuar aí, que você ia fazer alguma observação, eu só queria pegar o gancho
no que falou o Senatori, a questão do ozônio ser danoso, que já é sabido, e você utiliza quando o ambiente não estiver ocupado. O ultravioleta, a gente tem visto um monte de propagandas de abajur na internet com luz ultravioleta. Quer dizer, é um negócio sem sentido, porque a pessoa exposta... Ou a ultravioleta lá é uma luz pintada, é uma lâmpada pintada e é brincadeira, ou se for realmente ultravioleta, é um assunto super sério, porque vai danificar a retina das pessoas que estiverem sob essa condição, né? Então, isso realmente eu estou admirado. Gostaria de ter explicações, e muitas explicações sobre isso. E outra coisa que eu queria falar do documento da Reva também, da ASHRAE, que é importante, é que, claro, ele coloca as utilizações, os testes feitos em laboratório, e sempre existe uma preocupação no documento, e isso é muito difícil de reproduzir, do ambiente tratado por essas tecnologias. Um negócio é o teste específico em laboratório, outro negócio é num sistema de ar-condicionado de um ambiente ocupado, é completamente diferente. Quanto benefício ou malefício isso realmente traz, né? Era isso. Marco, desculpa aí. Fala aí. Uma coisa que o documento da ASHRAE traz para cada um desses mecanismos, ele fala sobre o benefício à saúde de usar esse purificador dentro do ambiente, em vez da ventilação. Então, por exemplo, no caso dos filtros mecânicos, eles falam, olha, tem uma evidência de que para partículas menores que PM2,5, dentro do tratamento de ar exterior, isso ajuda na saúde das pessoas. Mas não, ele fala claramente que não existe um estudo específico para purificadores de ar, mas se assume que porque eles funcionam nas grandes centrais de instalação de ar, essas partículas, ele vai ajudar. Para os filtros eletrônicos, desses aparelhinhos que põem dentro do ambiente, ele fala, os estudos vão, os artigos que eles revisaram vão desde muito eficiente a muito ruim. Então, aquela coisa da norma, do teste, da validação, os resultados que eles encontraram foram, vamos dizer assim, inconclusivos para isso. Dos de carvão, dos filtros de absorção, ele fala, olha, ele te dá uma sensação de qualidade do ar melhor, mas não existe uma evidência de melhora para a saúde das pessoas dentro desse ambiente. Para o UVC, sim, porque ele destrói os micro-organismos, então ele fala, tem alguns benefícios porque pode destruir os micro-organismos, mas não fala especificamente desses aparelhos pequenininhos de ambiente com UVC. E aí entrando no tema que você comentou, da lâmpada que é só pintar de azul, mas é uma lâmpada convencional, não é um emissor de UV, ou seja, não tem as características típicas. Tomara que seja uma lâmpada pintada de azul. Sim, porque senão tem um monte de gente com câncer daqui a alguns anos, porque estavam comprando pelo eBay ou pelo Mercado Livre. Marco, emissor UV. Isso eu queria até chamar atenção aí um pouco mais sobre isso, porque assim, você está apresentando uma série de soluções, né, que nenhuma é milagrosa, então todas têm que ter uma utilização combinada aí, no mínimo, né, e muitas delas causam prejuízos sérios à saúde das pessoas, né? Nós temos soluções que, mal utilizadas, podem causar danos até irreversíveis, né? E isso eu acho que a gente precisa alertar muito bem, porque assim, num tempo como agora, e recentemente eu tive um caso desse, né, em que um cliente solicitou um laboratório aí, né, de testes, até para fazer testes do Covid, solicitou que fossem instaladas em todas as luminárias lâmpadas UVC, né? E ele só esqueceu que logo depois da lâmpada teria um vidro que ia diminuir muito a incidência do UV e tal. Mas enfim, o que as pessoas acabam não lembrando é que, primeiro, você tem que ter um acompanhamento técnico
na instalação, né, na utilização e depois com uma frequência disso, né? Mensurar se, no caso da UV, se ela está causando descontaminação, não é simplesmente você colocar. Outro dia eu recebi aqui a publicidade de uma lâmpada UV de bolso, né? Que você pode descontaminar tudo, né? Ela é um negócio... Chaveiro! É um chaveiro, exato. Assim, primeiro que, se você coloca aquilo no bolso, capaz de você morrer rápido, né? Ligado, sei lá, né? Mas, assim, a grande questão é que não é simplesmente você pegar uma lâmpada UV, ligar, que seja no teclado do computador ali público que você vai usar, ou a propaganda mostrava na maquininha do cartão de crédito. Ele não vai matar instantaneamente, né? A gente sabe que você tem que ter um tempo de exposição, né? E no caso das outras tecnologias que você apresentou, todas têm que seguir um acompanhamento e um dimensionamento técnico, né? Onde não se pode utilizar uma tecnologia que tem pessoas ali frequentando, como foi apresentado, não se pode utilizar. Nada impede de usar numa outra área que não tenha, né? Então, isso, hoje em dia, a gente percebe que há uma necessidade muito grande, né, de buscar uma solução para não ter contaminação nos prédios comerciais, nas lajes corporativas, mas, antes de mais nada, não se pode esquecer que tem que ter um embasamento técnico, né, e muito bem feito por profissionais extremamente capacitados, né. Eu queria aproveitar, falar duas coisas, principalmente em relação ao V, né? Uma é que a própria ASHRAE, ela determina, ela coloca, na verdade não é ela que determinou, mas ela usa uma tabela de referência de limites de exposição à ultravioleta. Então, ela determina ali qual é, por exemplo, se a pessoa estiver exposta por 5 minutos a uma radiação ultravioleta, qual é o máximo de radiação que ela pode ficar exposta por 5 minutos. Então, assim, se a pessoa está exposta a uma radiação que ela pode ficar exposta por, sei lá, 8 horas, a radiação em si daquele emissor é muito baixa e provavelmente não vai fazer efeito nenhum no ponto de vista de eliminação do micro-organismo, né? Então, essa tabela existe nos documentos da ASHRAE e qual é o limite máximo de exposição, seja em tempo, seja em radiação. Agora, tem uma outra questão que eu acho que vale a pena só ressaltar, é que a gente sempre está falando aqui de UV, UVC, em média aí com 254 nanômetros de comprimento de onda, 260 e tal. Agora, os emissores que são novos de faro UV, que a gente fala, que são as de comprimento de onda menor do que isso, esses sim, ainda tem muito estudo acontecendo, mas esses permitem que a pessoa esteja exposta a essa radiação, porque essa radiação não penetraria a pele, não faria mal à saúde, enfim. Então, assim, acho pouco provável que esse abajur aí tenha uma lâmpada, um emissor faro UV, vamos falar assim. Mas não é impossível. Então, assim, existe ou está em desenvolvimento mais material técnico, mas existe emissor ultravioleta de comprimento de onda menor que, em teoria, pode ser, a pessoa pode estar exposta. Mas, como eu falei, ainda é muito incipiente essa tecnologia, não é tão difundida como a UVC tradicional que nós conhecemos. Senatori, eu só estou com uma dúvida que eu me perdi um pouco aí com essa tecnologia toda aqui da reunião virtual. Eu tentei colocar na tela, não sei se está aparecendo aí, o documento da ASHRAE que a gente está discutindo. Eu não sei se está aparecendo o vídeo. Não está? Não, eu preciso parar aqui de compartilhar. Eu acho que você tem que compartilhar agora. Não, então, agora está. Agora apareceu. Ótimo, então tá bom. Essa era a minha ideia, era mostrar o documento, porque a gente falou dele até agora e não tínhamos mostrado. Esse é o documento, só para
fica aí para quem quiser consultá-lo aí, ter mais dados, tá bom? Vamos voltar para a apresentação, lá para aquele slide que a gente estava. E importante desse documento é que ele também ele justifica bem cada uma dos argumentos que ele apresenta. Então, quando ele fala dos riscos, dos benefícios, ele vem com uma linha de citar outros artigos, ele tem uma parte de revisão bibliográfica bem grande, então ele cita outros estudos para dar, vamos dizer, a abordagem científica. Como a gente disse antes, não é a opinião de uma ou duas pessoas. É um estudo de um grupo de engenheiros fazendo uma análise da biografia e dos artigos científicos apresentados sobre o tema, e aí eles vêm e falam, olha, isso aqui a gente tem já uma série de estudos que mostram que funciona. Porque voltando aqui no tema das coisas que necessitam de engenharia, no caso da UV, que a gente tem que definir cálculo, potência, vazão, fotocatálise é a mesma coisa, eles colocam quais são as variáveis que definem a eficiência, tipo de emissor, potência, que materiais eu quero tratar, quais são os meus contaminantes. Porque eles colocam, no caso da UVC, a gente tem, se a gente dimensionar mal, não vai destruir o micro-organismo, ou se a gente eleger mal, vai gerar outros tipos de contaminantes, como ozônio, etc. No caso da fotocatálise, ele coloca que se um processo oxidativo incompleto pode produzir como subprodutos da reação que podem ser mais tóxicos ou prejudiciais do que o material original. É o caso dele trabalhando com formaldeídos. Então, se eu tenho uma grande contaminação de formaldeídos no meu ambiente, eu coloco um aparelho desse, eu posso estar gerando mais dano do que benefício. Outro ponto que eles colocam é que não tem um benefício, não tem estudo que mostra um benefício imediato à saúde. Por outro lado, ele dá uma melhor percepção da qualidade do ar. Por quê? Porque ele acaba reduzindo os odores ruins. Mas aí tem um estudo, ele coloca aqui, Kolarek e Vargo-Rick, de 2010, que a percepção da qualidade do ar caiu porque os fluidos, os voláteis generados eram de origem humana e tem muito, nisso tem um componente de álcool que poderia gerar no processo de degradação incompleta odores piores dentro do ambiente. Então, de novo, tem que tomar muito cuidado como são aplicadas essas tecnologias. E ele dá uma série de pontos a tomar em conta. Então, como eu falei antes, alguns materiais ele não é adequado, outros têm boa eficiência. A oxidação incompleta de álcool pode gerar mais percepção de ambiente ruim. Então, toma muito cuidado nessas análises. E para fotocatálise tem vários estudos. Tem um artigo que o senador me indicou, eu acabei comprando, que é um relatório de um teste para fotocatálise, que a ASHRAE financiou uma pesquisa. Então, eles fizeram um estudo, que é o ASHRAE RP 1134, então é o relatório. E ele é um pouco antigo, ele foi aprovado pela ASHRAE em 2003, ele foi submetido pelos pesquisadores à ASHRAE em 2001. Então, a ASHRAE levou 2 anos para aprovar o documento final. E eles fizeram análise de vários artigos, eles fizeram uma revisão bibliográfica extensa até aquele momento, e estudaram artigos que tratavam 60 componentes orgânicos submetidos à fotocatálise. E vale a pena ler. Eles fizeram um estudo de avaliação econômica para uma casa e para um edifício comercial. E os valores que a gente encontra de investimento necessário para funcionar bem, conhecendo todas as variáveis, é razoável. Então, também não é uma solução tão econômica, dependendo da aplicação. Por isso eu digo, tem que ter análise de engenharia. Eles fizeram, por exemplo, para remover etileno e fazer uma remoção de 95% em 24 horas, para uma residência de 2.000 pés quadrados, mais ou menos 200 metros quadrados, e uma área comercial de 2.000 metros quadrados. Para residência, o investimento seria $113 mil, e para o ambiente comercial seria $1 milhão para remover etileno. Daí vem a contra-argumentação, que os próprios autores colocam: olha, o etileno não é um contaminante tão comum.
ele seria para eles a referência, e aí proporcionalmente ao efeito do etileno, poderia se criar uma análise para materiais que são mais fáceis de fotodegradar. E aí eles colocam, assumindo que sejam por ordem de outros contaminantes, para contaminantes mais comuns, então para uma residência seria $1.100, $1.200, e para uma área comercial de 2.000 metros quadrados seriam 11.000, mas tudo por extrapolação. Então tem uma série de estudos, e aí apresento também um estudo da EPA, que é da Agência Ambiental, falando dos custos de operação e construção para remover alguns VOCs. Se vê que para fazer uma aplicação dessa tecnologia é necessário sentar e analisar o teu contaminante, teu equipamento e ver o que vai sair na outra ponta. Não é comprar essa caixinha e falar, resolvi todos os meus problemas. Eles deixam no final dessa revisão de 2001, 2003, que é necessário avaliar ainda, depois a gente volta para o que a ASHRAE fala, avaliar a influência na fotocatálise da quantidade de vapor de água que eu tenho no meu ambiente e passando pelo meu aparelho, porque isso impacta na eficiência, como impacta também a temperatura nos emissores de luz ultravioleta, como impacta a velocidade do ar. Então tem uma série de coisas que eles falam, ainda é necessário estudar. Eles falam, a gente precisa estudar também para concentrações mais baixas desses contaminantes, porque tudo que eles tinham de referência naquela época era contaminação a nível industrial, usando a fotocatálise em processos industriais, não para uso ar-condicionado comum, escritórios, etc. Também disseram naquele momento que era necessário investigar o que acontece quando eu tenho muitos contaminantes no ar, de diferentes fontes, diferentes moléculas, diferentes contaminantes. O que acontece na minha placa quando eles passam pela placa onde se gerou os óxidos, que aí eu gero uma reação química mais complexa, que não é a reação química que eu fiz para um contaminante, que eu faço, aí eu consigo definir bem vazão, etc. O que acontece quando eu mesclo ali 20 componentes químicos diferentes? Que reações químicas que vão acontecer ali? Marco, sim. A gente tá ficando um pouco longo demais o vídeo. O assunto é bem técnico, bem legal. Eu acho que se você quiser fazer um encerramento aí, né? Mas isso pode ser também um assunto para a próxima que a gente vai gravar. Tem outros assuntos aí que a gente quer levantar. Eu acho que tem muita coisa ainda a ser dita sobre esse tema que a gente podia fazer uma segunda parte deste vídeo. Então, eu vou finalizar com o que finaliza no documento da ASHRAE, esse que fala da ventilação versus equipamentos de purificação. Ele fala, não tem ainda equipamentos de purificação que possam substituir a renovação de ar. Então, a gente tem que continuar trabalhando a renovação de ar. A renovação de ar tem benefício à saúde, é comprovada. Eles também colocam, sim, pela ASHRAE 62.1, se poderia substituir a renovação de ar por equipamentos de purificação, desde que eu consiga comprovar de uma maneira bem documentada que isso vai trazer o benefício. Mas hoje, de uma maneira geral, eu vou reduzir minha vazão de ar exterior, eu vou trocar a renovação de ar exterior por um sistema que funciona em ciclo fechado, a ASHRAE não recomenda, ela não diz que tem uma tecnologia que seja um substituto para a renovação de ar. Todos os mecanismos de purificação de ar são muito interessantes, tem muita engenharia, a gente poderia aqui falar nós quatro juntos por horas e horas de cada uma delas. A única coisa que eu peço hoje para o nosso público e para quem está buscando soluções para os ambientes fechados e com contaminantes, e agora com Covid, com vírus, bactérias, não existe uma solução milagrosa. Não vai existir um único produto que vai resolver os nossos problemas. A gente precisa fazer uma análise da instalação de ar-condicionado como um todo, do ambiente como um todo, e entra muito de comportamento dos usuários, isso também é um tema que a gente deveria abordar nas próximas, que aí o Gerson e o Felipe, com experiência de salas limpas, podem ajudar a gente a entender como o comportamento das pessoas impacta na geração de contaminantes. Então, fica, no geral, não existe uma solução milagrosa, a ASHRAE tem alguns documentos,
algumas recomendações, e a gente tem que, qualquer uma das tecnologias tem que ser aplicada com cuidado e análise técnica e criteriosa. Eu queria complementar e aí já fazer meu encerramento. Além de não haver soluções milagrosas, desconfiem de soluções baratas. Existem muitas soluções que estão sendo oferecidas como uma alternativa extremamente econômica e que, na verdade, ela só vai aumentar o problema ou mudar o foco do problema. Então, sem que tenha uma orientação técnica, uma pessoa que realmente tenha capacidade para orientar você a adquirir um produto, não adquira um produto simplesmente porque alguém falou, uma publicidade falou que ele vai resolver ali a questão da transmissão dos vírus e tudo mais. Tenha, sim, um acompanhamento e orientação técnica, porque isso que vai te garantir a segurança do local, a segurança do estabelecimento e a segurança principalmente das pessoas que lá frequentam. Eu acho importante aí, você encerra, senador, acho importante essa colocação do Felipe aí, a questão do sempre analisar o custo e o benefício. Tudo isso tem o ponto bom, ou pode não ter esse ponto bom, você pode não ter nem ganho, mas pode ter o ponto que prejudique. Então, acho que você está 100% correto na sua colocação aí na análise. E outra coisa que eu queria falar é, realmente, acho que por uma questão de tempo ficou truncado o marco, e a gente se compromete a recomeçar dessa parte que foi interrompida aí, tá ok? Obrigado. Senador, desculpa aí, você. Não, eu ia encerrar antes de ti para que você desse o arremate final aí. Como quem começa normalmente termina, né? Mas eu acho que o fechamento desse vídeo a Ashray tem documento sobre isso, sobre essas tecnologias. Não é um negócio que nunca foi tratado. Só tem que dar uma cavada, né? Buscar essas informações porque elas estão lá. Então, acho que bastante importante que você colocou a cara do documento aí. Quem depois quiser ir atrás, esse documento, se não me falha a memória, ele está disponível para download, né? Acho que não precisa ser... Está disponível para não sócios, sim. Não precisa ser sócio da Ashray. Então, é só entrar no site lá e dar uma olhada e baixar. É bastante interessante. E eu acho que a gente está fazendo nosso papel aqui de discutir, trazer, tentar ajudar de alguma maneira as pessoas que não são tão técnicas assim, ou que não tem nem tempo para cavar bem e ir atrás das informações. E é isso, acho que o próximo vídeo a gente retoma aí desse pedaço que eventualmente ficou faltando e, de repente, se no período a gente coletar algumas dúvidas, podemos responder também. Eu acho que é isso. Acho que podemos encerrar por hoje. Isso aí. E um abraço a todos. Vamos voltar em breve com os próximos vídeos. Perfeito. Obrigado aí, um abraço a todos.